E aí, seu Eloy, tudo bom? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Como é que tem passado? Eu bem, porque tem gente que só agradece a Deus quando está não. A gente agradece por tudo. Pois é, rapaz. Porque não pode dizer assim, porque isso é quase que uma pessoa que ocupou o outro e hoje, amanhã, e ele servindo, e quando um dia que ele não serve, ele abandona ele não quer mais saber dele, e diz que ele é assim uma pessoa que não é muito, não é chegado às coisas e tal, e vai abandonando assim um defeito. Não. Sempre a gente deva ver o outro assim, como ele é. Perdoar ele, que ele não é eu, ele é ele. Então o pensamento dele é dele e o meu é o meu. Então a gente pensa de um jeito, mas já vê ele pensa de outro. E também, muitas vezes, ele não é assim uma pessoa porque ele não queira, é porque não pode, não é? Nem todo dia, não é? Pois é, senhor. E aí a pessoa ignora isso porque ele não vê no outro assim que não é possível. A gente não está preparado todo dia, não é assim para uma coisa, para servir. Às vezes quer servir e não pode. Muitas vezes a pessoa toma emprestado para servir o outro, não é assim? Esse Eloy, o senhor é católico, né? Católico, porque assim, ninguém nasce católico, mas eu nasci numa família muito católica. Quando foi que o senhor despertou mesmo assim para o senhor viver o catolicismo? Assim, não, agora eu entendi o que é a religião, que a Bíblia diz que deve educar os filhos no caminho, né? É. Mas o cidadão vai cair a ficha, tem uns que viram logo com 2, 3 anos de idade, 5 anos, já se revelam. Já tem outro, e o senhor tem o dom da missão. Não, é o seguinte, eu comecei, negócio de vocação não é coisa que a gente ganha, ou seja, estudar, vocação, coisa que alguém não. É a dádiva de Deus, foi Deus que deu, então ninguém toma. Vocação é uma coisa que a gente não pode discutir, porque cada qual tem sua vocação e segue o caminho. Porque criança, não tem criança assim, ele não entende bem de religião, mas ele, quando ele vai entendendo, ele tem a vocação dele. A gente vê o que é que ele gosta mais, o que ele é mais chegado naquilo, não é assim? Que ele é, ele diz assim, fulano é invocado demais com isso, não é vocação. Então essa vocação não é coisa que ninguém pode tirar do outro, não. Deixa ele com a vocação dele. Se é para uma coisa boa, mais especial ainda, deixa. Pelo menos eu, quando eu tinha meus 7 anos, 6 anos, 7 anos, eu me lembro da primeira missa que eu assisti. Naquele tempo ainda que o padre celebrava a missa com as costas viradas para o povo, não é? Era em latim? Em latim, mas era muito bonito. Então eu me lembro da história dele, aquele Dominus Obispo, aquela coisa, aquelas palavras assim, mas quer dizer o quê? Você vai ler que acha o que significa isso. Bem, então, a primeira missa que eu assisti, eu tinha meus 6 anos, já dentro dos 6 para os 7 já. E aí, não foi minha mãe, nem irmã, nem meus avós, nem meus tios, nem meu pai. Foi uma moça por nome Eugênia, que vizinha de uma família muito religiosa, muito católica, e ela pediu assim naquele dia, disse, Dona Josefa, que era minha mãe, nós era 12 irmãos, era muita gente para mulher, para uma pessoa lutar sozinha em casa, ajeitar, disse, me deu o Eloy para eu levar ele para a igreja hoje, igreja não, a capela. Levar na capela, que a celebração da missa hoje é muito boa. Lá o padre chegou, e que o padre não morava naquele lugar, vinha de longe. É por isso que você só foi ver a primeira missa já com essa idade, né? Mais ou menos por isso, né? Porque não tinha o sacerdote na proximidade, né? Não tinha, não. Ah, entendi. Não tinha. Eu vinha de longe, passava aquela semana, fazia aqueles festejinhos, voltava no outro mês.
Aí a moça foi e me disse, não, por isso não, eu vou arrumar ele. Aí me levou, me deu banho, trocou de roupa, me ajeitou tudinho, ajeitou o calçado, tudo. E aí me levou para a igreja, lá para a capela. Disse, mas como eu achei bonito lá o negócio. Disse, sente aqui, fique caladinha, a gente não fala aqui na igreja, a gente não, só pra... Ela dizendo, me ensinou tudo. E eu obedeci, que eu toda a vida fui obediente mesmo, graças a Deus. É. Aí nesse período dessa missa, eu assisti tudo. Ah, quando eu cheguei em casa, contei muita coisa para minha mãe, o que eu tinha visto, como foi, me procuraram, tanta coisa, eu contei. Aí, passou, quando foi na outra semana, aí o padre viajou. Quando foi na outra semana, ele veio. Já foi eu que estava esperando ela me chamar. Assim, eu digo, será que a dona Eugênia não vai para a missa hoje? Já eu de manhã fui procurar logo banhar para arrumar. É. Tá bom? Tá bom. E aí quando pensei que não, ela, na realidade, veio de novo, me chamou de novo, a segunda missa. Aí eu fiquei logo assim um pouco invocado com aquela beleza que eu vi, aquelas palavras sobre Deus, sobre a vida, tanta coisa, uma pregação bonita, a Bíblia dessa grossurona, daqueles livros da leitona, assim, não era essa Bíblia de hoje, né? E aí eu gostei muito daquela história toda, e fiquei invocadinho com aquilo, demais mesmo, assim, aquela coisa que para mim era um céu, um pedaço de céu que eu já tinha arrumado ali naquela igrejinha, naquela capelinha. E aí eu comecei, deixa que quando o padre foi para Picos, que era, hoje é Colina do Maranhão, naquele tempo era Picos da Consolação, lá. E aí ele morava isso lá. No local onde o senhor nasceu? Nasci em São João dos Patos. E aí a sua família foi para esse lugar aí? São Domingo. Isso aí já, pela gente ver assim, chegou esse rapaz aqui, falou com a gente, né? Seu amigo, grande amigo, né? E a gente vê que ele é um poldo assim da meia idade. E esse tempo seu, você é o pai dele, né? Do Geraldo. Foi que ano mais ou menos isso aí, seu Eloy? 1920 e quanto isso aí? Como é? Que ano foi isso aí? Foi mais ou menos, Você estava com 6 anos, né? foi mais ou menos em 24. 1924. 1924, 25, 26, 27. Quando foi em 1928, nós viemos para Pedreira. Mas esse temporão foi lá. Lá nós moramos 8 anos. Já vim de lá, já grandinho, já pescador no rio, já era pichote, não era mais aquela criança. Aí como eu ia falando, aí o padre vinha na outra semana, eu tornei. Quando chego lá, tinha chegado uma família de Recife, do Pernambuco, para lá. Um homem por nome Crispinha, a mulher Madalena, com uma moça bonita, tudo, e a mulher chamaram assim, de apelido. Mas parece que o nome dela era Madalena, assim. E aí, ou Helena ou Madalena, era assim. Certo que ela tocava violão e cantava muito bem, muito religiosa, e as meninas tudo. Aí o padre, quando veio, botou ela para coordenar a capela com aquela... e também catequizar as crianças, levar o catecismo, ensinar. E aí, na hora que estava tudo na missa, ela fez uma escolha das crianças, aqueles meninos de 6 anos, 7 anos, de 8 anos, 10 anos, aquelas meninas e tudo. Que ela disse que ia fazer essa catequização e botou logo na lista e me botaram também naquela fila. E aí eu gostei muito do negócio. Aí eles fizeram aquela brincadeira, tinha aquela brincadeira da lapinha de Belém, as pastorinhas, aquelas coisas, aquele menino sair de asa, aquelas meninas,
aquela festinha tão bonita. Aí foi que eu fiquei mais, aí eu pronto, fiquei encantado com aquilo. E daí começou esta raiz católica, que já veio de lá dos meus avós, dos meus tios, dos meus... Pegou essa energia com o senhor? Essa energia comigo. Então, veio levando, a história é muito comprida, se for contar tudo. Eu peguei, quando eu peguei, que fiquei já rapazinho assim, já peguei e assumi alguma coisa da igreja também, ajudando, aquelas coisas que precisava. Eu estava no meio da história da igreja, assim, para, às vezes, contribuir, com a contribuição, com a festinha religiosa, todo mundo ia contribuía. Eu já tinha meu dinheiro, já ia arrumando aquelas coisas e contribuía logo ali com aquele negócio. Era o maior interesse, assim, aquela coisa, como que a gente diz, assim, de coração aberto. Aí aconteceu que quando eu cresci mais, e vinha para a Pedreira, nesse tempo a igreja não tinha São Benedito, tinha a igreja da Prainha, no Rio, assim, tinha uma prainha que eles chamam a Rua da Prainha. Que ano era isso, mãe? Foi em 28, 29, até 32. Aquela igreja grande lá em Pedreira ainda não tinham feito ela, não? Não, aquela foi em 45 que fizeram, foi inaugurada, em 1945. Aquilo ali era um alto, uma pedreira ali, e lá embaixo era uma quinta, um capinzal de botar vaca de leite, do Dazico Rego, naquele tempo. E aí eu frequentava a igrejinha a Eugênia ficou no São Domingos e nós viemos embora. Aí ficou na igrejinha, eu fiquei indo com uma mulher que era vizinha nossa, que tinha um rapazinho por nome Bento, muito meu amigo, e o velho Firmino chamava Caboclo. E tinha o senhor Raimundo Lopes, que era até açougueiro, também tinha umas meninas. E este caboclo tinha uma moça muito religiosa e muito estudiosa, já era moçota, e o Pichote também. Ela me levava para a igreja também, eu ia com ela, toda a vida eu não fui só, ia sempre com a pessoa. E também na mãe, quando estava certo, meu pai também, ele ia também. Mas esse povo era de pronto, qualquer dia que vamos lá, vamos. Porque às vezes nem todo dia a pessoa tem tempo, a mãe de família, o pai de família, né? Mas ela ia. E aí eu fui desenrolando de lá para cá, e finalmente que já assumi muita coisa em igreja, mesmo em São Luís, quando eu passei uma temporada lá, todo dia da semana, quando eu ia para uma missa, mais uma moça também, que trabalhava no mesmo serviço que eu trabalhava lá em São Luís, e aí bandeirou comigo, até o povo pensar que era namorado, mas nós somos amigos. Irmãos, né? Aí irmãos na fé. E aí a igrejinha de Nossa Senhora Santana, parece que é lá no Anil. E aí, com a Pedreira, por esse lugar por onde eu vivo, esquecamente que estou hoje com essa idade de... Aí, só sem interromper o senhor, você vai falar a sua idade, mas quando a sua família veio para cá, pro Lago da Pedra, o senhor já estava adulto, já, no caso, porque teve o Nelson, né? Foi esse pessoal ali, né? Seu irmão, né? Quando nós viemos para cá, para o Lago da Pedra, foi em 1949. Comprei aquilo ali, era tudo ali do mel, que era de Grajaú, comprei aquilo ali, tudo, aqueles terrenos, tudo ali, foi meu por ali. E a história da igreja lá de Pedreiras, que sim, quando eu era criança, que disseram que deu enchente grande e tinha um bicho roncando dentro da igreja, foi uma confusão grande. Era nessa igreja lá do baixo, era nesse calor. E o que foi, senhora, que aconteceu lá? Aquilo, eu acho que era, se foi, eu não, essas coisas, eu não tenho muita ciência disso não, porque o povo inventa muita coisa, não é? Mas
Eu acho que deva ter sido algum jacaré, alguma coisa. Disseram que era um grande surubim. Era. Quando a água baixou, aí ficou na parte baixa da igreja a água e ele ficou, aí não teve como ele sair. E ele se batia e fazia barulho, e as pessoas só escutavam o barulho, o barulho, e aí uns corajosos, foi o que eu vi, o que contaram para mim. Que naquele tempo eles pescaram mesmo um peixe lá, um surubim, que eu vi a história, que deu 100 quilos. O surubim. Foi. Isso no Rio Mearim. No Rio Mearim, naquele tempo. Tinha indígenas morando lá pertinho, de Pedreiras, índio. Tinha uns índios, assim. Eles moravam assim num lugar que chamava Belém. Ficar assim no interior não ficava mesmo em Pedreira. Era no interior, assim, um bairro assim, fora. Dava bem uma légua de Pedreira para lá, Belém, chamava Belém. Lá tinha umas pessoas, mas assim, índio manso, conversador, era pouco, era muito não. E apareciam da hoje mesmo, aparece índio por aí. Marcelo, e aí a igreja? Você está conversando da igreja, é a sua idade, você já tem quantos anos? Você está mesmo quantos anos agora? A sua idade hoje? 97, estou completando 97. Você está contando a história de 90 anos atrás, né? 90 anos atrás. Aí, eu naquele tempo, a gente não era como hoje, o povo, tudo era difícil, não é? Mas a gente já tinha esse lugar onde a gente já ia comprar assim, um livro de uma historinha, de uma coisa, e a gente pegou estudar. Meu estudo, quando eu estava em Pedreira, que eu fui estudar, o professor Fernando Vicente Azevedo, era de Caxias. E também estudei com o senhor Eduardo Falcão, muito religioso. O colégio lá, que eu estudei, o Zeca, o compadre João, os outros, o colégio era pago, assim, particular. E a gente ia 2 vezes no dia. De manhã, quando era meio-dia, eu vinha almoçar, tomava banho, voltava, vinha de tarde. A semana toda. Quando era dia de sábado, era dia de agrumento, e também tirava o dia para religião. Todo mundo ia... O que você acha da importância do ensinamento da religião nas escolas voltado para os princípios de Deus? Ou seja, as coisas da Bíblia e falar sobre Jesus Cristo nas escolas? Eu acho que, quer dizer, naquele tempo já tinha muita gente assim, mas hoje aumentou mais, não é? Hoje as escolas ensinam mais, assim. Eu mesmo, de certo, quando de 1960 para cá, antes, eu sabia um bocado de coisas sobre a história religiosa do catolicismo e também das outras religiões. Mas, de 1960 para cá foi que o mundo disparou, não é assim? Eu notei isso, disparou um pouco, assim, porque não tinha muita coisa, e pegou a aparecer muita indústria daí para cá, não é? Hoje o mundo ficou pequeno, não é? Não é assim? Hoje também você fala com a pessoa na hora que quer, tem internet, tem tanta coisa, e aquilo vai desenvolver muita coisa. E também teve mais estudo, teve mais assim, porque muitas vezes a pessoa não é ler é entender o que leu, né? Porque às vezes lê, mas não... O que é que você disse? O que é que significa isso? E aí, é isso aí, não é? Porque se analisar as coisas assim, para explicar, como eu estava falando agora, mudando o assunto um pouquinho aí, na história, o que é que você pensa? Como é que você vê Deus?